sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos falar sobre o crescimento que procede de Deus. E se nós conhecêssemos algum missionário e você pudesse conversar com ele, com essa pessoa, um missionário de tempo integral, você descobriria, através da vida desta pessoa, que servir a Deus, que servir a causa do Evangelho, traz muita alegria para nós, irmãos. Nos dá muita alegria. Mas você também rapidamente iria descobrir nas entrelinhas, na fala desse missionário, na fala dessa missionária, o quanto eles agonizam. E agonia aqui, irmãos, na vida dessas pessoas, é como se ela tivesse ou ele dores de parto, irmãos. A agonia vem no seu coração de tal forma que fica um peso na sua vida. E muitas vezes, principalmente nos nossos dias, nós ouvimos palavras e mensagens de que Deus é bom e que Deus enriquece, mas enriquece também o nosso bolso. Não é assim? Nós ouvimos uma mensagem, irmãos, deturpada da palavra de Deus, o evangelho do triunfalismo. Ou seja, você só é cristão se você for abençoado materialmente. Então, coitado do missionário que está lá em outro país, e eu tive o dissabor de ouvir, dentro do seminário em que eu estava, a respeito da história de um missionário que foi para missões. E ele foi porque a igreja onde eles estavam e a missão que eles foram representar, enviaram ele para outro país, e o missionário foi com a sua família. Chegando lá, irmãos, o primeiro mês eles receberam o sustento para ficar ali naquele país. O segundo mês eles receberam sustento para permanecer. O terceiro mês da mesma forma. Mas daqui a pouco não veio mais ajuda nem da igreja, nem da junta de missões, e nem da equipe missionária que estavam ali para ajudar os missionários em outro país. E eles saíram daqui do Brasil, irmãos. Esses missionários começaram a passar lutas, começaram a ficar em dificuldades, e eles agonizavam diante de Deus. O apóstolo Paulo aos Colossenses, ele está preso, e ele está escrevendo uma carta, porque ele ouviu sobre a fé e o amor dos irmãos de Colossos. O apóstolo Paulo, ele está enviando uma carta para recomendar aos irmãos um evangelho edificante, um evangelho puro, genuíno, de pessoas que amam a Deus, de pessoas que vivem este evangelho, não porque ouviu dizer de alguém, não porque simplesmente alguém, como o mundo aí afora diz, né? Fizeram a minha cabeça, né? Fizeram uma lavagem cerebral na minha cabeça. Não existe isso no evangelho, irmãos. Ou você é de Cristo ou você não é. Quando você é de Cristo, é antes e depois dele. É o velho homem e o novo homem criado em Cristo Jesus. Esses missionários, irmãos, eles não tinham dinheiro nem para voltar para o Brasil. E geralmente, irmãos, aonde eles vão,
eles estão representando o Evangelho de nosso Senhor. E por representar o Evangelho de nosso Senhor, não é aceito no mundo. E tem lugares que os missionários vão, aonde não tem igreja evangélica, não tem pessoas evangélicas, não tem pessoas que possam ajudá-los naquela região, a não ser o nosso Deus. E aí você vai ouvir testemunhos de que Jesus, o próprio Senhor Jesus, apareceu naquele lugar. Através de portas abertas, os irmãos presos nos containers, as irmãs presas nos containers, o Senhor ia lá dentro do container conversar com o irmão, com a irmã, e nós temos esses relatos escritos pelas missões Portas Abertas. No mundo muçulmano, o próprio Jesus prega lá, o próprio Senhor Jesus ressurreto, esse que você disse que cria nele, amém, irmãos? Você levantou a mão para ele, ele vai lá, por quê? A igreja é morta ali. Então, existem testemunhos de missionários muçulmanos que se converteram, não porque alguém apareceu lá para pregar para eles, mas porque o próprio Senhor Jesus foi até eles e pregou para eles na prisão, nas algemas, nas cadeias de Satanás. Aprisionados viviam no engano, na cegueira. E eles então, quando veem que Jesus é real, que Jesus é verdade, que Jesus é vida, eles se convertem de todo o coração. Mas e a dor desses missionários que vão ao mundo? Muitas vezes nós, como igreja de Jesus Cristo, não temos noção do que é isso. Mas o apóstolo Paulo, abra sua Bíblia comigo, Colossenses capítulo 1, versículo 29. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. É um evangelho diferente, irmãos. Colossenses capítulo 1, 29. É um evangelho diferente. Olha só. Para isto também trabalho. Esta palavra trabalho, em outra versão é fadigo. É trabalho duro, irmãos. É trabalho mesmo. É sofrimento. Mas para você passar por isso, você precisa ser maduro espiritualmente para suportar os levantes de Satanás contra a sua vida. Ser crente maduro, irmãos, ou ter um crescimento cristão, não é um evangelho triunfalista, mas é o bíblico, cujo nosso Senhor deu exemplo de morte numa cruz. Este evangelho é pouco pregado aí fora, mas Paulo está falando que ele também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Antes ele disse, Cristo em vós, esperança da glória. Você que proclama ter Cristo, você que diz que é servo de Cristo, você precisa compreender que a maturidade espiritual nos leva, irmãos, a trabalhar, a fadigar, com esforço. E muitas vezes, irmãos, esforços sobre-humanos, que você vai contemplar o agir de Deus através daquele trabalho, através daquela atitude, através daquela ação. Não é apenas de palavras,
mas é um evangelho que realmente é comprometido com Deus, um evangelho sólido, um evangelho aonde Deus é quem triunfa, que é aonde quem recebe a glória é Deus, aonde o homem não aparece. Esse é o evangelho que eu recebi. E o dia que o homem começar a aparecer, Deus vai lá e ó, tira ele. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deixa eu te falar algo. Você está vendo o número de pastores morrendo da Covid? Quem está vendo? Quem está prestando atenção nisso? Homens de Deus morrendo, quem está acompanhando isso? Levanta a mão. Pastor Marcos, lá em Brasília, estava comigo. Minha esposa estava em casa ouvindo a minha conversa com o coronel Franciscon, da Polícia Militar. No começo da pandemia, aliás, antes da pandemia, ou bem no início da pandemia, Deus me deu um texto bíblico, aonde Deus falava que Ele ia levar pessoas, muitas pessoas. E a gente, por viver no Brasil, não sabia o que estava por vir. Você ligava a televisão, você via lá na China, o cidadão andando no meio da rua caía duro. Esta era a imagem que nós tínhamos daqui do Brasil, lá da China. Mas você olhava e falava assim, puxa, a China é do outro lado do mundo, né? Não chega aqui não. Chegou. Irmãos, muitos homens de Deus foram embora. E Deus tinha dito, e nós falamos para um grupo de pastores em Brasília, falamos para uma equipe de pastores que estavam reunidos lá com um propósito de orar por Brasília, de orar pelo Brasil. E quem estava comandando a caravana era esse irmão coronel que também morreu, que também foi embora, amigo, amicíssimo, irmãos, homem de Deus. O que Deus mostrava para mim, irmãos, era assim, ó, as pessoas que não ouvirem a autoridade vão pagar o preço. Não vão ouvir, vai passar, vai pegar e vai morrer, vai ser recolhido. Muitos deles. E é interessante notar que alguns pastores com dons de cura. Se duvidasse, o defunto saia andando. Ele pegou a Covid e morreu. Talvez uma pessoa, não tanto quanto espiritual, pudesse dizer assim, salvou a tantos, não pode salvar a si mesmo? Como disse Jesus. Pelo menos esse coronel, meu amigo, ele disse assim, pastor, eu vou morrer. Mas eu vou morrer na guerra. Eu vou morrer combatendo o bom combate. Eu não tenho a minha vida por preciosa. E ele morreu, irmãos. Deus recolheu aquele homem que tanto amava a obra de Deus. Algumas pessoas perderam a noção, perderam o rumo, irmãos, porque achavam que Deus iria poupar e Deus não poupou. A palavra de Deus não se contradiz. Você deve ouvir as autoridades. Você deve obediência à autoridade. A palavra de Deus diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Não se levante contra os aguilhões, vai pagar o preço. E aí então, a gente via pessoas que entregavam as suas vidas ao Senhor Jesus, e elas não estavam preocupadas se elas iriam viver ou morrer. Assim é um missionário. Quando o missionário resolve
ir para outra nação, porque Deus tem uma obra lá, ele já fala aqui no Brasil, ó, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E vai, irmãos. Ah, mas você vai ficar preso lá. Vou ficar preso. Ah, mas lá você vai passar fome. Vou passar fome. Ah, mas eu vou. Eu não tenho a minha vida por preciosa. E ele entrega como um perfume de Cristo, entrega a sua vida voluntariamente diante do Senhor. E ele ali então é um poderoso instrumento na mão de Deus. Porque olha, alguém que entrega e confia a sua vida nas mãos de Jesus, imagina as outras coisas. Imagina. Paulo, ele está dizendo, olha, irmãos, é com fadiga o meu evangelho. É com trabalho. Irmãos, é muito trabalho, não é pouco. Olha o verso 2. Capítulo 2, verso 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta tenho ou venho mantendo por vós. E ele fala que luta é essa. Pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção de entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Se você não confia em Deus, a sua vida, como você vai saber que Ele é Deus de provisão? Hein, pastor Marcos? Se você tem tudo, como você vai saber que Deus te sustenta no meio do deserto? Entende? Como você vai depender de Deus, confiando no seu próprio braço, na sua própria sabedoria, no seu próprio entendimento? Como você vai saber que depender de Deus é a melhor coisa desse mundo? Como você vai saber que ter Deus como um patrão, e Deus é o melhor patrão deste mundo? Porque na Bíblia diz assim, ó, Ele paga a 30, a 60 e a 100 por um. Eu nunca vi Deus dever para ninguém, irmãos. E Deus é tão maravilhoso que as pessoas ainda fazem as coisas e falam assim, ó, Deus te pague. E Deus paga mesmo. Deus paga com vida, Deus paga com saúde, Deus paga com alegria na tua casa, Deus paga aonde você pode se cobrir, né, ter um cobertor. Quantas pessoas hoje não têm? Deus te paga te concedendo um emprego ainda, quando mais de 14 milhões de pessoas estão desempregadas. Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer, olha, quão grande luta. Irmãos, pensa na luta para falar do Evangelho, para falar do amor de Deus. Só sabe disso, irmãos, quem se entregou nesta obra de Deus. Aí você vai saber o tamanho da luta. Enquanto você entrega parcialmente a sua vida na obra de Deus, parcialmente você tem conhecimento de Deus. Depois que você entrega a sua vida completamente nas mãos de Deus, você vai receber Deus completamente na sua vida. E você vai passar a experimentar e a viver este relacionamento com Deus. Então, qual é esse crescimento que procede de Deus? Abra para mim, Amanda, aquele versículo chave lá para nós.
Colossenses capítulo 2, verso 19. Olha lá, ó. Como é que eu cresço na minha vida espiritual, irmãos? Algumas pessoas, elas acham que elas podem viver sem os irmãos, por exemplo. Sabia disso? Tem pessoas que dizem assim, olha, eu não preciso de ir para a igreja. Principalmente na pandemia, da minha casa eu adoro a Deus. Eu sou a igreja. Porque ela pega um versículo da Bíblia, né, para justificar uma falta dela. Agora olha o detalhe. Todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Em outra versão, todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que não existe crescimento espiritual sem o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. Eu não consigo conceber na minha mente o pé indo para um lado e o outro pé indo para o outro. Você já viu alguém assim? Sem pé a gente já viu. Por uma fatalidade. Mas eu não consigo ver a cabeça indo para a direita e o corpo indo para a esquerda. E Paulo está dizendo a mesma coisa. Paulo está dizendo que se você quer crescimento na sua vida, se você quer crescer diante de Deus, se você quer um crescimento espiritual, Paulo está dizendo que é necessário estar grudado, ligado nesse corpo. E esse corpo, Paulo está dizendo que é a igreja, onde Cristo é o cabeça da igreja. Então não existe, irmão, crescimento para aquela pessoa que acha que é a igreja sozinho. Não existe crescimento que procede de Deus, olha só, crescendo em aumento de Deus, é Deus que dá o crescimento para mim e para você. Não existe crescimento sem estar ligado no corpo. Quando Paulo fala das juntas, das ligaduras, ele está dizendo que é tão importante que você esteja ligado num corpo, que é a igreja, ligados pelas juntas, pelas medulas. Até isso é importante. O menor dos órgãos do corpo é importante. Não tem nada que você possa desprezar. Não tem nada indigno nisso. Mas alguém colocou na sua cabeça que você não precisa de igreja. Eu não preciso ir adorar a Deus na igreja. Só que assim como aquele versículo que diz que eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, nós vamos ver inúmeros outros dizendo que nós precisamos, irmãos, de estarmos ligados ao corpo que é a igreja. Em outro lugar, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Mas neste caso, está dizendo Paulo que você vai ter um crescimento. Não o crescimento que vem do teu intelecto, não o conhecimento que vem da tua mente, do seu próprio braço, do seu próprio conhecimento. Não, Paulo está dizendo que o conhecimento que vem de Deus é esse. Quando você está ligado com o corpo de Cristo. Se eu pedir para alguém levantar a mão aqui, que ficou um tempo afastado dos caminhos do Senhor, pelo tempo já deveria ser apóstolo. Sim ou não? Mas não foi isso que você experimentou. É verdade ou não? Sim ou não?
Quem tem coragem para dizer, pastor, eu fiquei afastado e ó, só foi despenhadeiro abaixo? Levanta a sua mão, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá atrás. Cresceu, irmão? Sozinho lá no mundo? Valeu a pena? Aí, ó. E por que que o cristão quer ir na contramão de Deus? Alguém ventilou no ouvido dele que ele é autossuficiente. Eu não preciso. Precisa. E deixa eu te falar uma coisa. Eu, como pastor aqui, preciso muito de você. Muito. Eu vou dizer que desesperadamente preciso de você. Sabe por quê? Tem coisas que Deus contou para você que não contou para mim. Por mais que eu tenha estudado este livro, por mais que eu tenha comido o rolo, como Deus mandou o profeta, sim ou não? Tem detalhes que Deus falou só com você. Deus não tem filho especial, irmãos. Deus não tem. E você sabe o que é maravilhoso? É quando Deus entra na sua defesa. Como pastor, nós temos acesso a várias pessoas. Então nós, às vezes, precisamos corrigir algumas pessoas. E o pastor foi corrigir uma pessoa, em sonho Deus me visitou e falou assim, ei, cuidado com esse aqui. Cuidado com esse, porque é através dele que eu vou fazer. Você entende? O que é Deus comprar a briga de uma pessoa? Ei, esse aí não. Ó, e se for, vai com calma. É assim que Deus faz. Outras pessoas Deus fala, ó, libera. Outras pessoas Deus fala, busca, traz para perto. Agora, irmão, eu só consigo esse crescimento se eu estiver vinculados a juntas e ligamentos para crescer o crescimento verdadeiro, que é o crescimento que vem do Senhor. E o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, seria bom que vocês, assim como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7 diz assim, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Como você recebeu Jesus? Em verdade, não foi? Não foi na inocência de alguém que não conhecia e nem sabia nada de igreja, nada de Deus? Pois é, a igreja é a forma visível do Espírito de Deus estar atuando, irmãos. E isso nasceu no coração de Jesus, isso não nasceu no coração de nenhum homem, muito menos ninguém imaginou ou pôde prever um empreendimento, se podemos falar desta forma, como um grande empresário, como alguém de visão futurística. Ninguém nunca teve esta visão como empreendedor do reino de Deus. Falou assim, olha, eu vou abrir uma igreja, então a igreja é um grande negócio. Nós ouvimos hoje, irmãos, as pessoas falando isso. Mas isso não é o evangelho que nós recebemos. Isso não é o evangelho que nós cremos, apesar de ver isso nos nossos dias. Mas se você veio aqui hoje, você veio para ouvir que Deus tem um crescimento que vem dele para você.
Não é um crescimento que vem da tua mente, que vem do teu braço, mais uma vez, que vem da sua própria força. Não, é um crescimento que vem de Deus, é um amadurecimento que vem do trono de Deus para a minha vida. Mas eu só consigo isso quando eu estou reunido no corpo, quando a mão tem a sua função, o braço tem a sua função, os dedos têm a sua função, a boca tem a sua função, o olho tem a sua função, a perna tem a função, o pé tem a função dele, o menor dos nossos órgãos no corpo também tem a sua função. E você não pode viver sem ele. Você não pode viver sem ele. Portanto, todos são importantes. E Paulo está dizendo, olha, se você quer um crescimento de Deus, necessariamente você precisa estar ligado no corpo. Amém? Vamos lá. Versículo 3 do capítulo 2, diz assim, ó. Em quem todos os tesouros, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, estão escondidos. Tesouros escondidos te lembra alguma coisa? Tesouros escondidos te lembra alguma coisa? Vamos lá no Novo Testamento? Jesus virou para os discípulos. Aliás, os discípulos viraram para Jesus e disseram, Senhor, aonde a gente vai preparar a Páscoa? Jesus disse assim, ó, vai em tal lugar, lá você vai encontrar um homem com um cântaro na mão. Diga para ele, aliás, segue ele. Quando ele chegar na casa, diga para o dono da casa que o mestre precisa daquele lugar. O que aconteceu? O discípulo fez o que Jesus mandou, saiu, encontrou o homem com o cântaro na mão, seguiu ele, foi até a casa, chegou lá, falou com o homem, olha, o mestre precisa do lugar para ele, né, fazer a sua Páscoa. O homem cede o lugar para Jesus fazer a Páscoa. Tesouro escondido. Quanto custaria um lugar naquela época para fazer uma Páscoa? Será que custava algum dinheiro? Toda a vida sempre custou, irmãos? Sim ou não? Lá vem o discípulo e fala assim, Jesus, os cobradores de impostos estão aí, ó, batendo na porta. Jesus falou, vai lá, pesca um peixe. O primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele, abre o peixe. Você vai encontrar um estáter. Pega o estáter, paga o teu imposto e o meu. Tesouro escondido. E olha, há muitos tesouros escondidos em Deus. Algumas pessoas chamam providência divina. Algo que Deus preparou para você. Amém, queridos? Quem tem dúvida que este lugar é a providência divina? Alguém tem dúvida? Pegadinha, né? Tem, Magno? Quem tem dúvida? Tem? Júnior? Não tem? Eu também não, irmãos. O que Deus nos prepara, irmãos, quando nós ouvimos a voz dele. Amém? Olha só,
O capítulo 2, do 8 ao 15, diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa. Ninguém faça de você uma presa, porque tem caçadores aí fora, por meio de filosofias, vãs sutilezas. Olha isso, irmãos. Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele, em Jesus, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude divina, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado. Olha quem é Jesus que você serve, é só a cabeça de todo o principado. Ah, pastor, mas aquele demônio, olha, é forte, pastor. É mesmo? É? Olha, pastor, os meninos foram lá, não conseguiu não. Jesus, teu discípulo veio aqui, não conseguiu. Ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Perguntado por Jesus, Jesus disse: filho, o segredo é jejum e oração. É só isso. Não é dinheiro não, Jesus? Não. Jejum e oração. Olha isso. Ele é a cabeça de todo principado, de toda potestade, no qual também estar circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne. A circuncisão de Jesus ou de Cristo é ser sepultados, né? Sepultados com ele no batismo. E nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Eis o segredo: morre para o mundo e vive para Deus. Olha o segredo. Tudo o que você precisa, eu digo de novo neste lugar, está nas mãos de Deus, está nas mãos de Jesus. Coisa pequena ou grande, tudo o que você precisa, tudo o que você necessita está na mão de Deus. Aquilo que você procura na medicina está na mão de Deus. Aquilo que você procura nas finanças está na mão de Deus. Aquilo que você procura de sonhos ou coisas que você ainda pensa no seu futuro está na mão de Jesus. Tudo é dele, tudo é por ele e para ele. Irmãos, ninguém vos faça presa, irmãos, segundo os rugimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude divina. O que é você ser preso, irmãos, por filosofias humanas? Eu não vou citar o nome da irmã por questão ética. Quem estava aqui vai saber da história. Mas olha, um dia viraram para a irmã e disseram para ela, porque ela não era casada e estava vivendo com uma pessoa já há muito tempo. Viraram para a irmã e disseram para ela: irmã, limpa a igreja daqui para lá. Pastor, mas o altar está sujo. Você não é digna de subir no altar. A irmã chegou aqui, quando ela foi contar essa história para mim, ela começou a chorar, irmãos. Ela disse: o pastor falou que eu não sou digna, pastor, porque eu não me casei. E todos nós sabemos que você não casa sozinho, sim ou não? Para você casar, alguém também tem que querer, né? Não é isso? Alguém também tem que dizer sim. Não tem casamento de uma pessoa só. E o negócio é tão sério que hoje em dia estão querendo fazer até do mesmo sexo. Isso quando querem.
Agora, olha só, irmãos, preste atenção. Irmã, onde está na Bíblia isso? Quando foi que Jesus disse isso para você? Eu não sei, pastor. Tem na Bíblia isso? Não vi, nunca vi. Que você, para subir no pedaço de madeira, você não aceitou Jesus? Aceitei, pastor. O Espírito Santo veio morar no seu coração? Veio. E você não pode subir num pedaço de madeira. Porque alguém disse para você, irmã, quanto tempo faz isso? Ela disse, pastor, há anos eu estou carregando esse fardo na minha vida. Eu falei, irmã, então faz um favor para mim. Vai lá e limpa aquele púlpito. E não limpa só com pano, não. Passa lá um lustramóveis para mim, por favor. Porque no dia que alguém disser para mim que tem na Bíblia isso e eu preciso aprender, aí eu começo a fazer o que esse homem está dizendo. Mas, para começo de conversa, este homem é tão santo assim mesmo, irmã? Ele é santo de verdade? Ele falou, pastor, este homem traiu a esposa dele com uma diaconisa dentro da igreja. E, irmã, espera aí, ele sobe no altar agora? Continua subindo. Falei, entendi. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. A irmã saiu aliviada? Quem acha que ela saiu aliviada daqui? Quem acha que ela saiu curada daqui, irmão? De uma limpeza da igreja. Ela saiu curada daqui, irmã. Irmãos, feliz. As pessoas, irmãos, colocam um jugo sobre nós. Colocam ataduras nas nossas mãos. Colocam correntes, verdadeiras correntes espirituais na nossa vida. E ela não consegue se desvencilhar disso. Mas aí hoje de manhã na escola bíblica alguém disse assim, o meu povo erra porque não conhece as escrituras. É por isso que a pessoa fica presa nestas coisas. Era só ela ler a palavra de Deus, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Olha, presa é alguém que está preso, então espera aí, você foi chamado para ser livre. Em Jesus você foi chamado para ser livre. E tem alguém querendo colocar você preso? Sim, como? Por meio de filosofias, vãs sutilezas, irmãos, segundo tradições humanas, segundo ensinamentos humanos, rudimentos, irmãos, da fé cristã e da vida cristã. Então, se você quer um crescimento verdadeiro, se desvencilha desses negócios. Domingo passado eu dizia aqui em cima que um irmão que era de uma determinada denominação errou, todo mundo da igreja errou com ele, mas Deus mandava perguntar, onde foi que eu errei com você? Ao invés de olhar para Deus, nós olhamos para as pessoas. Ao invés de olhar para o Espírito Santo de Deus que nos dá vida, nós olhamos para o homem e caímos, irmãos. Quando foi que Jesus errou com você? Fala para mim. E ainda posso incrementar assim, ó. Assim diz o Senhor. Quando foi que Jesus errou com você? Todas as vezes que olharmos para os homens, cairemos. Você desiste da fé, desiste de igreja, você desiste de fazer a obra de Deus, porque você olhou para a pessoa e não para o Criador. Paulo continua
ele vai falar assim, ó, ressuscitastes pela fé no poder de Deus. Irmãos, quando nós aceitamos Cristo, nós saímos de um estado de morte para um estado de vida. Não pode mais a morte reinar em nós. As mentiras não podem reinar na nossa vida. As falácias humanas não podem reinar no nosso coração. Eu não posso ficar aprisionado porque alguém disse uma coisa que Deus não disse. Alguém disse que Deus falou, eu não sei o que. Então você pergunta, aonde? Mostra para mim nas escrituras o que alguém disse para você. Não tem, geralmente não tem, irmãos. Geralmente não tem. Então olha só como é que nós podemos agir diante de uma situação dessa. Deus diz assim, ó, com ele perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós, cravando numa cruz. Paulo está dizendo que eu era endividado com Deus, e por conta desta dívida eu não tinha acesso a Deus, mas Deus desce na terra, Ele vem com sua vida e oferece em meu lugar, e Ele paga a minha dívida para eu ter acesso a Deus, e de repente eu abro mão disso, porque alguém olhou para mim de cara feia na igreja, porque alguém não gosta de mim. Como é isso, irmãos? Jesus riscou a nossa promissória que estava na mão de Satanás. Pagou esta conta, irmãos. Você não precisa carregar culpa no teu coração. Você não precisa carregar o medo no teu coração, o que as pessoas vão dizer. E o que vão falar de mim? O negócio é entre você e Deus. Jesus falou, filho, você acha que eu não te amo ainda? Eu desci da minha glória, como homem fui humilhado, pior do que todos os homens, paguei a tua conta, e eu não sou digno do teu amor? Eu não sou digno da tua atenção? Eu não sou digno de ter você ao meu lado? Eu não sou digno de que você seja uma pessoa livre, feliz? Ou você acha que Deus se alegra com a tua tristeza? Você acha que Deus fica feliz com essa opressão toda que está sobre a sua vida? Você acha que Deus se alegra com a nossa derrota, é isso? Não, irmãos. A não ser que seja como Paulo, voluntariamente para proclamar este reino de salvação e de liberdade para a sua vida. Ele pagou a nossa dívida. Colossenses 2,17 diz que o corpo é de Cristo. Coloca para nós aqui, irmãos. Que são as sombras das coisas futuras. Mas olha, o corpo é de Cristo. A igreja é de Cristo. Você é de Cristo. Nós, de Cristo. Você consegue compreender aonde Deus quer te levar? O que Deus está dizendo para você? Ele diz assim no 19: todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Mas lá em Colossenses capítulo 1, verso 28, diz assim: quem anunciamos, admoestando a todo homem, que ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos
todo homem perfeito em Jesus Cristo. Essa é a nossa ambição gospel. Paulo está dizendo que eu, como ministro de Deus, preciso apresentar pessoas diante de Deus que sejam perfeitas. Isso é na graça. Na lei, depois, quando Abraão fez 100 anos, Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. Deus não aceita na nossa vida o engano, irmãos. Deus não aceita a mentira. Eu não posso dizer que sou filho de Deus e que eu vivo longe desta comunidade divina, deste corpo de Cristo, aonde Ele é o cabeça. Eu não posso viver isso. Mas o tempo que Deus nos dá se chama hoje. Hoje Deus está te chamando para esta maturidade cristã. A vida cristã não é flores apenas, apesar das flores terem os seus espinhos. A vida cristã, o evangelho que nós abraçamos, irmãos, é um evangelho aonde tenho que me esforçar, eu tenho que correr atrás, fazer aquilo que Deus manda eu fazer, muitas vezes com gemidos, muitas vezes com dores, muitas vezes, irmãos, sendo humilhados, muitas vezes sendo difamados, muitas vezes sendo mal entendido, mal interpretado. É um evangelho de dor, sim. E Jesus é o nosso precursor. Existe sim um preço a pagar. Não aquele que Jesus já pagou, mas aquele que voluntariamente você se coloca à disposição de Deus. Hoje pela manhã eu ouvi a nossa irmã dirigente da Escola Bíblica Dominical. Ela dizia numa das suas palavras que Deus quer pessoas disponíveis. Eu queria que você baixasse a sua cabeça. E eu quero te apresentar a Deus. Eu quero te apresentar diante do Senhor nesta noite. Muitas vezes, quando nós somos cristãos, nós vimos tantas injustiças dentro da igreja e isso nos fere. Isso nos machuca. E a gente vem tão arrebentado na igreja. E a gente vem sem vontade mesmo de até mesmo olhar para Deus. E talvez a gente venha na igreja como se fosse o último suspiro de uma vida que já foi destruída. Essa não é a proposta de Deus para você. Muitas vezes você vem na igreja dizendo: Senhor, eu não tenho forças. Muitas vezes você vem na casa de Deus dizendo: Senhor, eu sou indigno, eu não mereço. Mas quando você chegou neste lugar, o Senhor aqui já estava. E foi Ele que marcou esse encontro com você. Você precisava ouvir estas coisas no dia de hoje. Mas assim como o conhecimento, quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado, o Senhor também quer uma resposta da tua parte. Ele tem todo o poder para mudar a tua vida agora. A única coisa que Ele precisa é que você abra a porta do teu coração e diga: Senhor, entra, faça uma festa comigo. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados. Talvez você diga assim: pastor, mas eu já fiz isso na minha vida há um tempo atrás.
Mas você mesmo é testemunha de que isso não deu muito certo, né? E agora você também precisa de renovar esta aliança, renovar este voto diante de Deus. E isso precisa ser uma verdade na sua vida. E você chegou neste lugar hoje dizendo: Deus, eu preciso de mudança, eu preciso de transformação na minha vida. Deus, eu preciso que o Senhor interfira, que o Senhor me liberte, que o Senhor me livre dessa condição. E Deus está dizendo que Ele está disponível para você, que você está agora no meio do corpo, que você faz parte deste corpo, e Ele, Jesus, é o teu Senhor, é a cabeça deste corpo, e Ele está dizendo: olha, você é um ligamento, eu preciso de você, você é alguém importante, você é um órgão importante deste corpo, você é alguém que eu planejei, que eu sonhei, eu vi você antes de você nascer, e eu projetei você para isso. Você é meu filho, você é a minha filha, eu te trouxe neste lugar, porque tenho eu uma obra contigo na tua vida, algo que você não imagina, mas que eu quero que você seja edificada para crescimento que vem dele. Ele quer te fazer crescer. Quando eu nasci, eu bebia o leitinho da minha mãe. Depois veio os mingauzinhos. Mas depois veio o arroz. Entrou o feijão. Logo a feijoada, depois o churrasco. Ou seja, nós vamos crescendo, irmãos. Agora olha só, pelo tempo que você já está vivendo com Deus, você já deveria ser mestre, você já deveria ser professor. Está aqui no lugar do pastor para dizer quão grandes obras Deus fez na tua vida. Como que com quão grande amor Jesus te salvou. Então, se você deseja isso na tua vida, eu quero orar por você. E eu vou te desafiar nesta noite. Se você entende que esta palavra é de Deus para a tua vida, e eu digo que a tua vida nunca mais será a mesma. Você vai descer por estas escadas, você vai sair por estas portas, mas a tua vida jamais será a mesma. E se você entende que esta palavra é de Deus para a tua vida, fica em pé no teu lugar, aonde você está, em nome de Jesus. Quero orar por você. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 glória a Deus. Aplauda Jesus, irmãos. Glória a Deus. É para ti, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Eu quero chamar a igreja agora. Levante onde você está, igreja. Estenda as mãos lá para trás.